E daí é isso, gente. Eu até separei aqui alguns dos slides que eles forneceram lá pra gente poder discutir, porque tem bastante coisa. Acho que essa live vai que vai. Eu só não posso ficar até muito tarde, porque eu tenho às 7h30 eu tenho que sair. Eu já peguei lápis e caneta, adoro. Muito bom. Então vamos lá. Primeiro, enquanto vocês vão entrando aí, eu vou deixar a live salva, né? E aí depois quem conseguir assistir, vou deixar aí 24 horas, tá bom? Então, primeiro, vamos lá o que é ritmo circadiano, né? O que isso significa? A primeira coisa que a gente precisa entender é que todos os processos que acontecem no nosso organismo, eles seguem um ritmo biológico, como em tudo. E é tão interessante porque lá eles mostraram várias analogias do que acontece, dos ritmos biológicos do nosso corpo com os ritmos que acontecem no universo. Então, tudo que acontece, as estações do ano, tudo que tem fases, que tem ciclos, que tem começo, meio e fim, também acontece no nosso organismo. Vou deixar salvo assim. E dentro da nossa célula, a gente tem toda essa organização, por isso que chama ritmo. E circadiano, porque ele segue o ciclo de claro e escuro. Então, é muito interessante isso, porque eu vou mostrar aqui alguns detalhezinhos, tá? Só pra vocês não se assustarem, mas é só pra explicar, porque eu gosto de deixar as coisas explicadinhas. Existe todo um controle da expressão dos nossos genes que acontece durante o dia e o que acontece durante a noite. Então, o que alguns pesquisadores começaram a dar muita importância em relação a isso, em relação ao sono, em relação a esse ritmo? Porque eles começaram a observar que as pessoas que trabalham, que eles chamam lá de shift workers, que são aquelas pessoas que trabalham, trocam o dia pela noite, né? Trabalham à noite e dormem durante o dia, especialmente mulheres, têm um risco maior de doenças coronarianas e de várias outras doenças metabólicas, essas pessoas que trocam, né? Que trabalham em horários trocados. E aí foi quando começaram a ter essa preocupação, né, em termos de saúde, com pessoas que trabalham em voos, né, em avião, então isso também acontece bastante. E aí o que fazer, né, para ter que proteger essas pessoas que aí não tem o que fazer, né, faz parte do trabalho delas. E aí também começou a surgir todos os estudos relacionados à importância do sono, a regulação do sono, o tempo de sono, quanto que isso é importante para também o controle do nosso equilíbrio mental, de toda o que eles falam aqui, né, de limpeza mental que acontece durante o sono, quanto que isso é importante. E eles começaram a surgir vários estudos comparando as pessoas que dormem, que têm uma qualidade do sono boa, comparado com as pessoas que não têm uma qualidade do sono, têm complicações metabólicas maiores. Então, por isso que daí veio a importância desse tema. E especialmente para nós, né, como nutricionistas, o quanto é importante pensar nisso e colocar os nutrientes no locais certo, a suplementação também no momento certo, o que existe, como que a gente pode fazer tudo isso, tá? E aí, o que existe diante de tudo isso que a gente precisa entender no ritmo circadiano, no ciclo circadiano? Existe um grupo de genes que organizam tudo isso, né? E esse grupo de genes principal são os genes clock, que é fácil de decorar, né? Porque clock é genes relógio. Então, por isso que a gente fica brincando, às vezes, clock genes. São eles que regulam os nossos genes relacionados ao metabolismo. Porque a ideia é que durante o dia a nossa habilidade do metabolismo lipídico ela esteja mais durante o dia. É tanto que o PPAR-alfa, quem já ouviu falar em PPAR-alfa ou PGC1-alfa, que são genes relacionados com o metabolismo oxidativo de gordura, que é aquele que faz a gente utilizar a gordura como fonte de energia. Então eles são mais ativos durante o dia. E à noite, a tendência é a gente sintetizar mais coisas, tem um processo mais de síntese de algumas moléculas e de reparo de algumas dessas moléculas que foram sendo processadas durante o dia.
E também até de limpeza mesmo, né? Bem isso que acontece durante a noite e durante o sono. E durante a noite é onde a gente tem o pico também, por exemplo, do PPR-gama, que é aquele que faz mais lipogênese e adipogênese, que é o que acumula mais gordura. Então, o que acontece? Durante o dia, no nosso ciclo claro, a gente tem uma tendência maior a fazer ativação desses fatores que otimizam a utilização de gordura como fonte de energia, e à noite mais relacionado ao armazenamento. E daí, uma das coisas mais interessantes que eles destacaram muito lá, que foi pra minha surpresa, foi a ideia do jejum intermitente, mas não de um jejum intermitente desse comum. Na verdade, o que eles falam muito é do Time Restrict Feeding, né, que é o TRF. Nele, você tem uma janela de alimentação. Essa janela de alimentação, então, por exemplo, o que eles mais falaram foi dessa janela de se você comer você tem essa janela de comida de 9 a 18 horas, tá? Então, por exemplo, você come entre 9 horas da manhã e até no máximo 18 horas da tarde. E aí nisso você faria, no total, né, o tempo que vai ficar sem comer, seriam 18 horas de jejum. Então, isso é o Time Restricted Feeding. O que alguns estudos que eles mostraram, dependendo do nível metabólico da pessoa, você não precisa fazer uma restrição calórica tão intensa se você conseguir distribuir bem nessa janela de alimentação os alimentos ideais para aquele metabolismo, tá? Embora alguns estudos com ratos lá que eles mostraram, eles falavam assim, olha, não tem diferença nenhuma, mesmo que você... caloricamente, né, entre os ratos, eles responderam, os que faziam TRF, mesmo comendo coisas hipercalóricas, eles não engordavam porque eles estavam comendo dentro dessa janela. Mas é claro que isso é em rato, né? E com nós, seres humanos, isso não acontece. Até porque uma das palestras que também me chamou muita atenção foi a capacidade desse ritmo circadiano e especialmente do genes clock na regulação da nossa resposta ao estresse, na regulação dos hormônios do metabolismo do glicocorticoide, especialmente do cortisol. Então, tem outras coisas, não é só isso, né? Não é só essa questão de armazenar ou não gordura, do metabolismo energético em si, mas tem todo um equilíbrio hormonal que nós temos, né? Que é diferente do rato. Mas é só pra gente ter noção do quanto é importante. Eles bateram muito, muito, muito nessa tecla de deixar essa janela e fazer com que isso seja constante para o corpo entrar nesse ritmo, porque é como se ele precisasse entender esse ritmo. Então, o que eles mais sugeriram pra gente foi isso: a alimentação ela ficar entre 9 da manhã até as 18 horas. E, obviamente, a gente tentar dormir cedo, né? Dormir no máximo às 10 horas da noite, o que é muito difícil, mas é o que seria. E aí, a partir das 8 horas da noite, a gente começar esse processo de higiene do sono, de começar a colocar as coisas para esse processo de relaxamento, e às 10 horas realmente dormir no máximo. Se for antes, melhor ainda, tá? E que para a maioria das pessoas, e aí isso vai depender de algumas questões, mas para a maioria das pessoas vai funcionar dormir entre 7 e 8 horas por noite, tá? Dificilmente, eles falaram assim, existem uns mutantes aí, eles até falaram de alguns genes, mas eles falaram de que existem algumas pessoas mutantes que conseguem realmente ficar bem dormindo menos do que isso. Dormindo 4 horas por noite, 5 horas por noite, isso pode acontecer, tá? Mas isso não é algo comum na população, tá? Então foi basicamente isso, assim, que quase todos os palestrantes falaram em relação ao Time Restricted Feeding, que não necessariamente precisa ser feito assim, com 16 horas de jejum. Você pode fazer ele com 14 horas de jejum e deixar todos os dias, porque o mais importante nesse processo de regulação do ritmo circadiano, e que uma das coisas mais importantes também que foi mencionado lá, é que a gente precisa de pelo menos 2 semanas. E quem precisa de 10 horas de sono também é mutante. Olha, tem também algumas pessoas que realmente vão precisar dormir mais, mas aí você tem que ver o que é que tá levando a dormir tanto. Porque tem pessoas que falam, nossa, 9 horas de sono, 10 horas de sono eu não consigo recuperar.
Então pode realmente ter alguma alteração aí que o corpo não está conseguindo restaurar totalmente nesse período nesse tempo, né, que é para o corpo se restabelecer, tá? E aí, isso, assim, foi muito impactante, assim, o quanto que... A outra coisa que eles falaram, que, assim, é chocante assim, né, que a gente já um pouco meio que sabia, é que algumas pessoas, quando vão fazer o jejum intermitente, algumas pessoas preferem pular o café da manhã. Só que a maioria dos estudos que eles mostraram lá para regulação do ritmo circadiano, não é uma boa ideia pular o café da manhã, porque daí muitas vezes a pessoa, principalmente aquele que vai compensar no horário da noite, porque realmente no horário da noite não é o horário da gente realmente comer em excesso. É como eu falei lá no início, nesse horário da noite é onde a gente tem um pico maior do PPR gama, que é esse que faz mais lipogênese e adipogênese. Depois eu vou falar, no final, quais são as dicas para regular o ritmo circadiano, tanto para quem é comissário de bordo, para quem trabalha trocando o dia pela noite, enfim, que realmente não tem como é que a gente faz para proteger, tá? E aí, eles falaram muito também disso, que não é uma boa ideia mesmo pular o café da manhã, até porque... principalmente em pacientes que têm alterações em FTO, principalmente, né, que faz com que os níveis de grelina fiquem mais altos ao longo do dia, a tendência é que essa pessoa, ela vai sentir mais fome durante a noite mesmo, e a tendência dela ter um episódio compulsivo à noite é maior. E aí o ideal se for fazer, né, o time restricted feed, dependendo de como você vai colocar isso, de como que é a rotina de cada um, fazer o café da manhã às 9 horas, aí faz um almoço, sei lá, por volta das 14, 15 horas, e obedecendo também as questões de fome e de saciedade, tá? E a última refeição sendo às 18 horas, tá bom? E aí, eu vou falar uma coisinha um pouquinho mais técnica agora, eu vou mostrar aqui alguns slides, só para quem é o pessoal um pouco mais da área, entender um pouco mais, e na hora que eu falar de algumas questões mais específicas, vocês vão ficando mais atentos, tá? Então eu vou virar aqui a minha câmera, só para vocês verem aqui, ó. Então aqui, não sei se tá dando para ver bem, os principais genes do ritmo circadiano são esses aqui, ó, o genes clock. E o gene clock, ele tá sempre coladinho aqui com o bimal, tá? Então, eles estão sempre andando juntos. E o que eles fazem? Ele é o fator de transcrição. Aqui tá o DNA, tá? Isso aqui é um elemento de resposta a ele, onde ele reconhece aqui nessa região do DNA. E aí, o que ele faz? Como qualquer fator de transcrição, ele chega aqui no DNA e vai fazer a transcrição de alguns genes. Então, por isso que ele é tão importante. E o que são esses genes que ele vai transcrever? É o P e o CRI, enfim. O Heavy e os CCGs. E por que eles são importantes? Eles vão ao longo do dia sendo expressos. Tem uma outra figura melhor do que essa, mas essa aqui tá um pouco mais simples para vocês entenderem. Mas isso aqui é o que vai ativar toda a nossa parte metabólica. E toda a regulação dos nossos hormônios vão ser esses genes que vão fazer, tá? Especialmente também os genes de metabolismo lipídico. E aí eles vão sendo expressos durante o dia. Daí à noite, depois que você atinge um certo acúmulo do CRI e do P, esse acúmulo que foi gerado durante o dia, ele mesmo vai inibir, vai ter uma regulação negativa aqui à noite. E aí você para de fazer esses genes, de transcrever esses genes. Então aí, assim, a nossa célula, ela entende o que é dia e o que é noite, né? Porque, como que a célula vai saber o que é dia e o que é noite? Ela sabe assim, tá? Com a sinalização do clock bimal, esses genes que vão sendo expressos durante o dia e aí vai sendo inibido durante a noite, tá? E aí depois disso, durante o dia, eles voltam a ser expressos e assim vai. Por isso que a gente chama de ciclo. E eles seguem o que a gente chama de cronobiologia, tá? Então, é todo um ritmo que vai sendo seguido. Deixa eu ver se tem uma figura melhor do que essa aqui. Deixa eu ver. Pera lá.
Ah, isso aqui, ó. Os genes clock, eles são os principais reguladores dos genes de detoxificação. Tá? Então guardem, eles são responsáveis pela expressão dos genes relacionados ao metabolismo. Eles são importantes para a regulação dos genes do processo de detoxificação, tá? E aí, por isso que as pessoas, que aí eu vou falar nas estratégias lá, as pessoas que têm alteração de sono, que passam por jet lag, que trabalham, como a comissária de bordo falou lá, as pessoas que trabalham trocando o dia pela noite, elas precisam fazer uma proteção antioxidante do processo de detoxificação, tá? E uma outra aula que a gente teve lá foi também o quanto a alteração do ritmo circadiano, ele altera também a nossa microbiota. E o quanto a nossa microbiota também altera os genes clock, tá? Então tem toda uma interligação entre eles, tá bom? Deixa eu só pegar aqui, porque eu acho que tem uma figura bem mais legal. Ó, então anotem aí, ó, vocês podem até printar essa célula. Os clock genes, eles são organizadores do metabolismo. Então tá meio que tudo bagunçado aqui dentro da célula. Vocês estão conseguindo ver bem? Me falem aí. O que é jet lag? Ai, maravilha. Jet lag é uma reação do nosso corpo quando a gente faz mudança de fuso horário, tá? É basicamente isso. E aí a gente tem vários sintomas do jet lag, né? Uma fadiga, um cansaço excessivo. Deixa eu ver aqui. Que tinha umas figurinhas bem legais. Tá aqui, é esse mesmo, ó. Dos genes relacionados, ok, tá vendo? Clock junto com o bimol, que eles andam sempre juntinhos. Ai, que bom que vocês estão vendo bem. Então, sinal que minha internet tá boa. Clock e bimol, eles andam bem juntinhos. Aí eles estão aqui, ó, ativando os genes metabólicos, lembram? E isso acontece durante o dia, certo? Aí aqui, ó, no fígado, o que ele comanda? A expressão do PGC1-alfa. Quem lembra do PGC1-alfa, que ele é super importante para a biogênese mitocondrial e também para o processo de detoxificação, para a gliconeogênese, para a síntese também de lipídio, para o metabolismo lipídico de uma forma geral, né? E para o metabolismo de carboidrato também, tá? Então, tudo isso vai acontecendo nesse equilíbrio durante esse equilíbrio e essa expressão do clock com o bimal. E aqui, ó, aí nisso, a nível mais sistêmico, o que vai acontecendo? Eles vão ativando a MPK, que é um sinalizador também para o metabolismo energético, ativa a sirtuína, que é uma das nossas moléculas mais importantes também em termos de proteção antioxidante e de longevidade. E aí todos eles têm um ajuda a regular o outro também ajuda nessa sinalização, então por isso que existe um equilíbrio, até porque a gente nem quer que tudo isso fique sendo ativado o tempo inteiro. Embora muitas coisas que sejam boas, a gente também não quer que fique o tempo inteiro sendo ativados, tá? Aqui, ó, o processo nosso sistema antioxidante, o nosso metabolismo energético, então tudo isso depende dessa organização dos genes clock, tá bom? E aqui, ó, eles são expressos em diferentes formas, em diferentes vias e em diferentes tecidos. Então, cada tecido tem uma forma de responder também aos genes clock. E cada tecido é como se tivesse mesmo um reloginho para entender esse ritmo, tá bom? E aí, deixa eu ver o que tem mais de interessante aqui para mostrar para vocês. Basicamente isso. E essa questão do processo de detoxificação, ela é muito importante. Vou voltar aqui para mim, tá? Porque tem coisas que eu preciso falar. O que acontece? Essa questão do processo de detoxificação, ela é fundamental, principalmente nas pessoas que têm já alterações no seu processo de detoxificação, né? Principalmente quem tem os polimorfismos lá, que são deletados para glutationa transferase, para quem tem várias dificuldades no processo de detoxificação, que são aquelas pessoas que incham muito,
Sabe aquelas pessoas que já acordam inchadas e normalmente elas têm problemas em genes do processo de detoxificação e genes relacionados ao processo inflamatório. Então elas já acordam porque tá tudo acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Durante o sono. E como as coisas não são reparadas da forma adequada, o sono ele não é adequado, e cronicamente esse é o problema, né? Porque, acontecer fases da vida em que você não consegue dormir bem, né? Principalmente mulheres que acabaram de ter bebês, ou situações da vida que isso é mais difícil, mas a gente consegue, o problema é isso cronicamente ao longo de muitos e muitos anos. Então isso é muito comum de acontecer, e aí a pessoa ela já acorda inchada, já acorda com muita retenção de líquido, já acorda com queixas, e realmente não sentiu que o sono ele foi reparador, tá? E daí isso é extremamente... Isso foi extremamente discutido lá, do quanto é importante isso. Então, quando a gente pensa em ritmo circadiano, não é só pensar na quantidade de horas que você dorme, mas que esse sono ele seja reparador o suficiente, e o que você faz durante o dia, as coisas que você vai colocar ao longo do dia, e principalmente esse preparo antes de dormir é o que vai ser fundamental para garantir esse ritmo biológico, entendem? Porque muita gente às vezes faz assim, eu durmo 8 horas, mas eu vou dormir 1h da manhã e acordo 10 horas da manhã. Não tá legal isso também, tá? Especialmente dependendo do que você faz antes de dormir, que você vai destruindo a capacidade desses genes regularem o seu metabolismo. E aí muitas vezes, você tá ali dormindo às 8 horas, mas essas outras questões, depois a pessoa fala assim, nossa, eu tô com uma dificuldade enorme pra emagrecer, eu nunca senti tal coisa, eu tô muito inchado, eu tô sentindo um monte de sintomas que eu nunca sentia antes, minha memória não é mais como a de antigamente, ou eu tenho dificuldades para concentrar. Então, muito provavelmente, esse ritmo que a pessoa tá colocando não tá sendo adequado, tá? É bem isso, mães têm adaptação dos clock genes. Não, certeza. O que eles falaram, assim, que é comum de acontecer essa disruption, né, de ter uma disrupção mesmo, uma alteração do ritmo circadiano, dependendo de quantos dias a gente fica sem dormir direito, do quanto que isso... vai acontecendo ao longo das semanas, a gente precisa de pelo menos 2 semanas para conseguir recompor. E para reorganizar tudo, é igual ao pensamento da reprogramação epigenética, a gente precisa de pelo menos 1 ano, tá? Para reorganizar a vida inteira em termos de ritmo circadiano. Colocar os horários certinhos, fazer as estratégias corretas. E aí vocês vão me perguntar assim, ok, Rita, mas eu já vi aí nos comentários. Impossível pra minha vida, porque meu ritmo de vida não permite isso. Porque, enfim, é trabalho, é filho, é isso, é aquilo outro. E naquele momento da vida, aquela fase da vida, muitas vezes... realmente é impossível. O que eu posso fazer para que o estrago ele não seja tão grande? Aí é que tá a grande questão. A gente proteger. Então a gente sabe, por exemplo, o que a gente já sabe? Que a alteração do ritmo circadiano faz com que o nosso processo de detoxificação seja deficiente. Se eu tenho um processo de detoxificação deficiente, eu vou ter mais... óbvio, maior risco de doenças, maior risco de inflamação, maior risco de várias coisas, porque eu tenho toxinas maior parte do tempo circulando ali no meu organismo. E é bem isso, não sei por onde eu começo. Então, na verdade, assim, eles até fizeram, assim, falaram por onde começar, né? E a ideia é organizar os horários de alimentação, tá? Então, eu durmo tarde, não tem jeito. Então, a gente organiza pelo menos os horários que vai se alimentar. E começando pelo básico, assim, o processo de detoxificação é uma coisa importante. O que eu vou fazer, então? Primeiro, não se entupindo de toxinas,
tá? Então, nada de industrializado, refrigerantes, bebida alcoólica. Nossa, eles mostraram muitos estudos da relação de bebida alcoólica, principalmente noturna, o quanto que isso é ruim. Muita gente tem o hábito, né, de tomar um vinho, à noite, isso para algumas pessoas, aí vai depender, mas fulano de tal toma vinho a vida inteira, à noite tá aí saudável. Só que você tem que olhar os outros pontos da vida daquela pessoa, se tá tudo ok. E aí, encaixar ali uma taça de vinho à noite, isso não vai ter um problema, dependendo do contexto como um todo. Tá? Isso que vocês têm que entender muitas vezes, que muitas vezes depende mais do contexto do que a gente demonizar uma coisa específica em si, tá bom? Mas de uma forma geral, como a maioria das pessoas não tem esse padrão tão anti-inflamatório assim, as pessoas têm muito estresse na vida, e principalmente aqueles que usam, por exemplo, a bebida alcoólica no final do dia para relaxar, na verdade está só piorando mais, vai piorar ainda mais toda essa resposta ao estresse, vai piorar ainda mais toda essa questão metabólica. Então, o primeiro passo é não se entupir de tantas toxinas, evitar a bebida alcoólica, especialmente à noite, e melhorar esse processo de detoxificação, comendo mais os alimentos orgânicos, se possíveis, colocar os alimentos que ajudam nesse processo de detoxificação. Brócolis, couve, os que são os alimentos que estimulam bastante ali o NRF2, ativar bastante a glutationa, isso em termos de alimentação. Em termos de suplementação, a gente pode fazer bastante coisa, dependendo do caso, utilizar o ácido R-alfa-lipóico, por exemplo. Em alguns casos, eles falaram em utilizar o N-acetilcisteína, para quem não tem intolerância aos compostos sulfúricos. Até a glutationa oral, eles chegaram a falar, embora tenha suas controvérsias em relação à glutationa oral por causa da sua biodisponibilidade, mas eles chegaram a falar disso sim. Coenzima Q10, que é bastante importante para essa proteção antioxidante. Consequentemente, também otimiza e até dá também ajuda nesse auxílio ali do processo de detoxificação. Então, basicamente isso, tá? E a outra coisa é, por exemplo, eu tenho dificuldades para dormir. E essa questão da dificuldade para dormir é que às vezes muitas pessoas elas querem tomar, por exemplo, melatonina. Eles falaram bastante da melatonina. A melatonina é uma coisa interessante sim, em dosagens baixas, em alguns casos. E principalmente nessas pessoas que têm, né, que viajam muito, estão ali no jet lag, para prevenir jet lag, inclusive. E a ideia é, no máximo, assim, do que eles mais falaram, é 1 miligrama, tá? Eu tomo 300 microgramas, principalmente nesses períodos, assim, que eu viajo bastante, mas também nem tomo todos os dias, porque eu faço utilização de outras coisas que otimizam o meu processo de sono. E aí, isso tem que começar, por exemplo, se você vai dormir às 8 horas da noite, seria no mundo ideal, mas vamos lá, vamos botar às 10, tá? Que eu acho que é um pouco mais acessível para todo mundo, às 10, 11 horas, que é o que a maioria consegue, né? Mas muita gente não consegue, vai dormir lá 1 hora da manhã, meia-noite, enfim, mas digamos no mundo ideal que a gente consiga dormir às 10 horas. Esse preparo ele tem que começar umas 2 horas antes, principalmente se a pessoa for metabolizadora lenta de melatonina, já começar a não se expor tanto às luzes e começar já a utilizar alguns adaptógenos que faz essa sensação de relaxamento, aumentar os níveis de GABA, que vai também ajudando nesse relaxamento. E antes disso, dependendo de como tá alterado o nível de cortisol e de resposta ao estresse dessa pessoa, a gente colocar adaptógenos que regulem os níveis de cortisol para ele ir baixando durante a noite, tá? Porque quanto mais o cortisol tá alto à noite, menos a gente tem a produção, a síntese de melatonina. Então, por isso que as pessoas extremamente estressadas, ela já chega estressada em casa, e ela chega estressada em casa do trabalho, às vezes chega em casa e se estressa mais ainda com as pessoas que estão em casa, né? Então, atenção a isso, tá? Então, você chega em casa, você já pensa logo em relaxar, nada de arranjar confusão com ninguém. E aí, você já começa seu processo de relaxamento, de tranquilizar, para esse processo do sono.
Conclusão. Muito boa a sua conclusão, Gil Florenzano. A vida moderna desfavorece total nosso metabolismo e ciclo. É bem isso. E aí agora a gente tá tendo que reaprender a viver. Eles falaram exatamente isso. A gente tá agora reaprendendo a viver. Que absurdo, né? Porque nós fomos acostumados a isso, né? A ter que dormir tarde, a ter que produzir muito, a ter muitas tarefas para fazer, a ter muita coisa, sabe, lidar com muitas coisas. E aí isso realmente trouxe pra gente algumas consequências, a gente tá tendo que voltar atrás, tá? Comer abacate com maracujá à noite reduz o cortisol? Não necessariamente. O que acontece? O ideal é não comer nada até 2 horas antes de dormir, tá bom? Por isso que a gente fala em colocar essa janela de alimentação, e aí qualquer coisa mesmo que seja uma coisa que supostamente tem um efeito tranquilizante, como o maracujá, por exemplo. Chazinho, ok, chazinho antes, pode ser bem, sei lá, meia hora antes de dormir, 20 minutos antes de dormir, não tem nenhum problema. Acordar pra fazer xixi é trabalho. Então, o ideal é não acordar, é fazer esse reparo do sono total, nesse período de 7 a 8 horas, tá? Então, vou dar um exemplo pra vocês, que for um dos exemplos que eles deram lá. Então, digamos que a pessoa tem alteração do estresse e... Vou falar exatamente isso, vou dar o exemplo agora. Digamos que ela tem lá a alteração da resposta dela ao estresse, certo? Então, pela manhã, o que a gente começa? O ideal... pela manhã, é já começar ou com um shotzinho antioxidante, começar com alguma carga antioxidante e anti-inflamatória pela manhã, tá? E coisas que atuem, isso quem estiver aí já tá um pouco mais habituado com nossa linguagem, coisas que atuem no PPR-alfa e no PGC-1-alfa pela manhã, porque é onde eles vão estar mais expressos, tá bom? Então, essa já é uma super dica. O que é? Curcumina, até o próprio ácido R-alfa-lipoico é legal também nesse horário. Outros ativozinhos que você vai utilizar para processo de detoxificação também pode ser interessante. O extrato de alcachofra é legal também. Hidroxitirosol também é interessante nesse horário. E também a gente já pode ir colocando alguns adaptógenos, por exemplo, que vão dar mais disposição e energia. Eu gosto muito de utilizar os cogumelos, uma combinação de cogumelos. Um que eu gosto muito é o PQO2, que ele é um mixinho de cogumelos. Isso dá também uma boa resposta para a pessoa não ficar acelerada, porque se é uma pessoa que tem uma resposta de estresse muito grande, ela tem uma tendência a ficar muito hiperativa. Eu quero que a pessoa tenha mais disposição e energia, mas eu não quero deixar a pessoa acelerada e mais ansiosa, que a maioria das pessoas são, tá? Quero dar mais energia para ela e não que ela fique mais acelerada. Por isso que é o erro das pessoas ficarem se entupindo de café durante o dia para ficarem acordadas. Na verdade, elas precisam de mais foco e concentração e não mais de coisas que deixem aceleradas. Entendem a diferença? Porque às vezes você fica lá acordado, tá super agitado, mas não consegue fazer nada, porque você tá só ali taquicárdico e eufórico, ansioso e não faz nada. A ashwagandha é uma boa ideia também. Para algumas pessoas, a ashwagandha ela dá um relaxamento até demais, e aí você vai testando isso. Pode ser pela manhã ou pode ser ela no horário da noite. Se a pessoa sentir que ela fica bem durante o dia com a ashwagandha pela manhã, é ótimo. Se ela sente que ela fica mais relaxada, que isso vai depender também um pouco da dose, à noite, daí eu prefiro colocar mais à noite, tá? Que é exatamente isso. No horáriozinho da tarde, finalzinho da tarde, assim, entre 5, 6 horas, ou até 8 horas da noite, dependendo do horário que a pessoa vai dormir. Coisa para ajudar a equilibrar esse cortisol. Então, por exemplo, um ativo que eu gosto muito para ajudar a não fazer um pico de cortisol à noite é a fosfatidilcerina. Inclusive, ela até melhora também essas questões cognitivas, mentais, então é bastante interessante. Mesmo que a pessoa, à noite, ela vai ler, contilenta pode usar ashwagandha? Pode sim. Contilento, ele só reage mal mais a rhodiola do que a ashwagandha, tá? E aí, o que eu tava falando? Da fosfatidilcerina. E coisas que equilibrem o cortisol durante... Então, por exemplo, lá para as 6 horas da tarde, no máximo 8 horas, ela é interessante. Tava falando de leitura.
Porque muita gente, uma coisa legal para ajudar nesse processo de higiene do sono é ler, né? Mas sem estar com a luz ali em cima, né? Mas você lê alguma coisa interessante. E aí a fosfatidilcerina pode ser interessante para isso, tá? Eu gosto muito de ler antes de dormir, mas normalmente o problema é que a gente às vezes quer ler coisas de trabalho, né? Quando lê coisas de trabalho a mente fica mais ativa, mas a ideia seria ler coisas que, né, sejam ali realmente para relaxamento, tá? Eu já respondo essa coisa da atividade física que eles falaram lá. Se não for muito intenso à noite, não tem problema. O problema é dependendo da intensidade do treino à noite, ela pode atrapalhar sim, tá bom? Conte lenta usar 5-HTP? Acho demais, dependendo se ela tá em heterozigose ou homozigose. Normalmente a pessoa que é contilenta, ela não precisa, ela só precisa acelerar mais a enzima e melhorar os níveis de GABA para ela poder ter um equilíbrio. Normalmente dá precursores de neurotransmissores para o contilento, às vezes eles têm uma hiperreação, então tem que ter bastante cuidado, tá? E daí nesse horário da noite, voltando, nesse horário da noite eu quero reduzir o cortisol, então coloco fosfatidilcerina por volta aí desse horário aí, 17 horas, 18 horas. Você pode colocar um adaptógeno também para acalmar nesse horário, e um chazinho com moringa, tusse. A erva tusse é super adaptógena também, ela pode entrar nesse horário das 5 horas, porque vai até modular essa coisa da fome das pessoas que elas têm essa tendência compulsiva à noite, tá? Então isso é bem interessante também. Colocar uma erva tusse, eu gosto muito do chá de rooibos também, um chá de moringa. Você já pode colocar um chá de erva cidreira, por exemplo, nesse horário, também isso é super interessante. Melissa, mais fraquinho, você pode colocar um chá de melissa nesse horário das 5 horas, e aí você faz uma associação de mulungu, uma coisinha mais pesada, à noite, tá? No finalzinho da noite, sei lá, por volta das 9 horas, tá bom? Que mais? E aí, colocar... Eles falaram lá, em alguns casos, da mulungu é super interessante, tá? Que aí a gente pode colocar mais nesse horário. Aí eles falaram muito de meditação, técnicas meditativas, falaram muito de yoga, várias coisas para melhorar o nosso nível de consciência. É muito, muito, muito importante, tá? É muito importante mesmo. Esse horário também falaram, vocês mencionaram aí dos óleos essenciais. Esse horário também é o que eu mais gosto também de começar já a trabalhar com os óleos essenciais para relaxamento, para melhorar os níveis de GABA. Então, óleo essencial de lavanda, podemos utilizar um pouquinho de frankincense também, que é o de olíbano, coisinhas que vão regulando também o estresse e a ansiedade, tá bom? E tem também os micronutrientes de uma forma geral, o magnésio, um dos mais importantes, e nesse horário da noite também ele é interessante, tá? O que eu costumo fazer é fazer formas diferentes de magnésio, à noite e no dia. À noite eu gosto de usar o magnésio na forma de glicinato, e pela manhã eu uso o magnésio na forma de L-treonato, tá? Porque o de L-treonato tem mais essa ação cerebral, que aí vai ser legal para durante o dia ficar atuando nessa questão de foco e concentração, e o de glicinato um pouco mais de relaxamento, tá bom? O magnésio inositol também. A questão do magnésio inositol à noite que para algumas pessoas ele relaxa até demais, aí relaxa o intestino, às vezes algumas pessoas têm algumas reações do magnésio inositol, mas eu gosto muito também, tá bom? É só ficar atento aí nessa questão intestinal, tá? E às vezes tem pessoas, eu já peguei pacientes até com dosezinhas baixas do magnésio inositol, que mesmo assim tinha esse efeito muito de relaxamento, tá? Que mais? Já falei, eu anotei aqui os pontos principais que eu tinha que falar. 2 semanas para recuperar, processo de detoxificação e também cuidar do intestino, porque como eu falei, alteração do ritmo circadiano leva à alteração da microbiota. Então imagine, às vezes a pessoa tá lá gastando horrores, tomando probióticos, tomando tudo que é de melhor para modular o intestino, mas mas ela tá ali
e não dorme, não tá com o ritmo circadiano todo alterado, e aí não vai funcionar, porque é uma via dupla, tá? Então, tanto o ritmo circadiano influencia no nosso microbiota, como a nossa microbiota ruim também interfere no nosso ritmo circadiano. Que é do mesmo jeito, a pessoa que dorme certinho, dorme cedo, mas durante o dia ela destrói a microbiota dela comendo tudo errado, isso também não vai adiantar, mesmo que ela durma em horários supostamente adequados, tá? Quais são os tipos de magnésio? Falei, pela manhã, a forma de L-treonato, porque ela tem uma ação mais rápida cerebral, e à noite na forma de glicinato, que ela tem mais esse efeito de relaxamento, tá? E auxiliar na conversão de GABA, enfim. Uma coisa importante, isso aí para quem é profissional e também trabalha com teste genético, é olhar os polimorfismos nos genes da metilação, porque eles vão ser fundamentais, principalmente também vitamina B6, que a B6 é fundamental para essa conversão de glutamato em GABA. Então, às vezes a pessoa tá lá, nem precisa tomar GABA, né? Não precisa ali da forma pura. Suplementar B6 já corrige isso, porque ela consegue já converter melhor, tá bom? Que mais? É basicamente isso, assim, o resumo maior é esse, assim, do quanto que é importante essa regulação do nosso ritmo circadiano, o quanto é importante a gente regular a nossa resposta ao estresse, né? Porque a gente só vai conseguir obter esse ritmo adequado, né? De dormir cedo, equilibrar cedo, né? Não ficar tão ansioso à noite, enfim, que são coisas que atrapalham. Também a gente regular a nossa resposta ao estresse. E aí uma coisa vai ajudando a outra, tá bom? Falar mais da melatonina, então, eles falaram bastante da melatonina, que é uma estratégia, assim, pra regular o ritmo circadiano, mas sempre em doses baixas, no máximo 5 miligramas. E o que eles falaram? Dependendo, aí isso vai depender também, prestem bem atenção. Existem pessoas que metabolizam mais rápido e existem pessoas que metabolizam mais lenta a melatonina. O que acontece? Normalmente, porque o ideal, a melatonina, ela começa a aumentar, teoricamente, né? Ela começa a aumentar ali por volta, a fazer um pico maior, às 18 horas, 19 horas, tal. O ideal, qual é o erro que muitas pessoas fazem? Elas tomam melatonina imediatamente antes de dormir. Sei lá, ela dorme 10 horas, aí ela lembra de tomar melatonina 9h50. Então não vai funcionar mesmo, não vai. E a ideia da melatonina também não é induzir sono, não é para você cair de sono. A ideia dela é poder modular esses genes, tá? E poder modular essa nossa resposta dos clock genes e a função deles, tá? Não é necessariamente induzir você a dormir. Por isso, então, o ideal seria tomar, porque daí ela vai fazendo esse pico e aí você vai realmente trabalhando essa questão da luminosidade, para quando for por volta ali das 9 horas você toma um chazinho que induz mais o relaxamento. Aí você pode fazer um chá de melissa, mulungu, e um outro chá mais de passiflora, por exemplo, né, com maracujá. E isso, exatamente, melatonina ajuda no sono REM. Então é para você aprofundar mais no sono, não é necessariamente para você ir dormir e ficar dopado com 10 miligramas de melatonina, tá bom? É obrigatório tomar e ficar no escuro? Não precisa ficar no escuro totalmente, mas diminuir a exposição, né? Eles até falaram essa questão antes da gente no banheiro já começar a diminuir, né? Vai tomar banho antes de dormir, já indo desligando, não tomar banho no escuro, mas não se expor tanto. Essa a gente faz, né? Ficar no celular na cama e ficar no celular, aí destrói tudo. Também da melatonina, tá bom? Valeriana, eu amo a super uso, eu só não costumo usar muito nos pacientes que tomam algum tipo de antidepressivo
para induzir o sono, tá bom? E aí é tão interessante porque a conclusão que a gente chega, né, muito lá, é que assim, o quanto que se a gente fizesse as coisas adequadas, as pessoas não precisariam tomar tantos medicamentos para dormir, né? E equilibrar a nossa vida dessa forma, utilizar até pequenas estratégias, porque às vezes e não tem essa questão do álcool, essa questão do excesso de estimulantes durante o dia, são pequenas coisas que você vai mudando. Precisa também fazer uma mudança. Você já vai modulando, né? E aí o quanto que isso evitaria o uso de tantas drogas, tantos. E isso também atrapalha. Mas a gente chegou a perguntar entre a pessoa que, pelo menos por um período, enfim, ela conseguir modular ali com algo que estimule mais o sono para ela, é preferível que ela durma o ritmo circadiano total. Uma boa ideia. Combinação maravilhoso, tá? Desde que não que nenhum medicamento que interfira nelas, tá bom? Rita, o que você acha que deve ser feito para alguém que tem pouco tempo? Por exemplo, passa o dia trabalhando, vai para a faculdade e treina logo cedo. Não, tá ótimo. Ela passa o dia trabalhando, vai para a faculdade e treina cedo. Ela tem que dormir. Aí, o ideal é ela ter que dormir cedo. Mas ter um bom sono entre sono, o ideal são 7, né? 7, 8 horas. É, mas aquelas 6 horas ela dorme bem e durante o dia ela tá bem de energia, né? E você consegue modular essas questões antioxidantes, anti-inflamatórias nela, tá bom? Não tem nenhum problema. E ela treinar de manhã, tá? Aí tá ótimo. Eu vou falar mais das pessoas que trabalham. Então, todas essas suplementaçõezinhas que eu falei, processo de detoxificação, que trabalham, troca o dia pela noite, quem faz plantão, quem, enfim, não dorme, eu troco o dia pela noite por qualquer. Tem que ser maior. Então, as